eu voltar com a Ana, porque tem uma informação que acaba de chegar para a gente. O governo dos Estados Unidos enviou uma carta ao secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Vitor dos Santos, se colocando à disposição para qualquer apoio necessário no combate ao tráfico de drogas. No comunicado, o governo de Donald Trump enalteceu a atuação das forças de segurança do Rio e lamentou a morte de 4 policiais depois da mega operação contra o Comando Vermelho. O documento, redigido em Washington e obtido pelo portal Metrópolis, é assinado por James Sparks, do setor de repressão às drogas do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. E a mensagem diz o seguinte, abre aspas, é com profundo pesar que expressamos nossas mais sinceras condolências pela trágica perda dos 4 policiais que tombaram no cumprimento do dever durante a recente operação Contenção no Complexo do Alemão. Sabemos que a missão de proteger a sociedade exige coragem, dedicação e sacrifício e reconhecemos o valor e a honra desses profissionais que deram suas vidas em defesa da segurança pública. Neste momento de luto, reiteramos nosso respeito e admiração pelo trabalho incansável das forças de segurança do Estado e nos colocamos à disposição para qualquer apoio que se faça necessário. Receba, senhor secretário, nossos votos de força e consolo diante dessa irreparável perda. Fecho aspas, Ana, essa carta, esse comunicado é assinado pelo James Sparks, da Drug Enforcement Administration. Foi uma informação, saiu agora há pouco no Metrópolis, a gente traz em primeira mão para a nossa audiência. Curioso que no mesmo dia do presidente do Brasil falar em matança da mega operação, o secretário do Rio de Janeiro recebe esse apoio, esse suporte do governo americano. E que suporte, e que apoio, Paula. A carta já está repercutindo aqui nos Estados Unidos e não tem como nós não sermos repetitivos, né? Quem sabe o chanceler Mauro Vieira, que é um homem experiente na diplomacia, quem sabe ele não aconselha o presidente Lula, olha, não tem para onde correr, não tem para onde correr. O senhor vai ter que sentar com o governo americano, porque o governo americano está numa guerra implacável contra as drogas no mundo, porque não é uma guerra contra as drogas apenas, mas é uma guerra contra o narcoterrorismo. E neste conceito de narcoterrorismo, o Brasil está inserido. Não tem como fugir, Paula. O chanceler, o Haddad, o vice Alckmin, o Lula, que disse que tem o telefone pessoal do Donald Trump, todos eles podem tentar conversar sobre tarifas no Brasil. Esse assunto, o Brasil não vai ficar só no assunto tarifas. Os americanos já entenderam, repito, os congressistas americanos, e eu conversei com um deles esse fim de semana, eles estão sendo educados, foi a palavra que eu ouvi de um deles, nós estamos sendo educados pelo Marco Rubio sobre o que é o Foro de São Paulo, o narcoterrorismo, o narcotráfico, o dinheiro do tráfico dentro das instituições em vários lugares, inclusive nos Estados Unidos. Portanto, Paula, eles vão ter que ceder. O USS Gerald Ford, o maior porta-aviões do mundo, já está chegando, pertinho aí do Brasil. Eles vão ter que ceder, Paulo. Não adianta correr, não adianta falar que tem o telefone do Donald Trump, que foi uma química maravilhosa, porque ali dentro da reunião, os americanos vão tocar nesse assunto do narcoterrorismo, com todas as palavras. Eles não vão dourar a pílula, não. Porque o atual Departamento de Justiça dos Estados Unidos é composto por gente muito competente e gente que está produzindo relatório atrás de relatório sobre o narcoterrorismo no mundo. Portanto, eu acho que o chanceler Mauro Vieira tem muito mais experiência do que eu no campo diplomático. Mas aqui, como uma cidadã americana morando, vivendo aqui, e vendo Donald Trump há mais de 15 anos,
Se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia, como a gente fala em Minas. Mas o conselho é: vocês vão ter que tocar nesse assunto na próxima reunião com Donald Trump, ou com Marco Rubio, ou com o Departamento de Justiça. Não vai ter como fugir. Bom, o primeiro assunto de hoje é o presidente da República, Lula, falando para a imprensa estrangeira. O pessoal chama de imprensa internacional, né? Imprensa internacional deve ser algum órgão da ONU, imprensa estrangeira. Né? Falando para a imprensa estrangeira, diz que no Rio foi uma matança. Com isso, ele confirma a preferência expressa naquela frase que ele deixou lá na Indonésia, né? Usuários são vítimas dos traficantes, que são vítimas dos usuários também. Eu estou aqui em uma pesquisa de hoje, da Genial Quest, em que 60% das pessoas ouvidas creem que é o que Lula realmente pensa. E só 33% acreditam que foi um mal-entendido. Eu acho que foi no estrito senso do ato falho de Freud, em que o inconsciente fala. É mais forte que o superego que faz a censura e põe para fora o que a pessoa realmente pensa. Na mesma pesquisa, 60% dizem que o Lula vai mal em segurança pública. Só 18% dizem que ele está bem. Ele talvez, dessa vez, não esteja pensando em eleição, porque essa eleição está cada vez mais impregnada do tema segurança pública. Bom, Lula, que não apresentou os pêsames de chefe de Estado aos policiais vítimas de bandidos, as 4 famílias que perderam o marido e o pai, os maridos e os pais, agora disse aos jornalistas estrangeiros que foi uma matança. Disse que a ação do Estado foi desastrosa, embora várias pessoas possam julgar que foi um sucesso. Certamente ele viu então as pesquisas. Disse que os mandados, olha a lógica, o nome disso é falácia. Disse que os mandados eram de prisão e não tinha ordem de matança. E houve uma matança. E ele disse que quer que uma perícia da Polícia Federal examine lá os corpos. Pois a perícia da Polícia Civil do Rio de Janeiro examinou os corpos e descobriu que a japinha do CV, do Comando Vermelho, não está entre os mortos. Portanto, nenhuma mulher, assim como nenhuma criança, nenhuma pessoa idosa, só combatentes. Era um combatente que veio da Bahia, que estava homiziado lá no Vale Acouto, do Alemão ou da Penha, né, o santuário do crime, e pagando pela hospedagem e segurança. Foi um homem de 22 anos, que ficou com o rosto desfigurado. Vocês devem ter notado que os mortos, em geral, foram na cabeça, né, ou na femoral, por causa do colete blindado que usavam. Né. E com isso, criou-se, político vai rápido, né? Criou-se uma CPI aí para investigar o crime, etc. Né? Por outro lado, o governo federal também, vamos trocar o nome, né? Não é quadrilha, é facção. Vai fazer alguma diferença isso? Né? Estão tentando também classificar como terrorista, organização terrorista, e é organização terrorista. Né? Se impõe a uma comunidade, se bloqueia ruas, altera a vida de uma cidade, se pratica extorsão, cobrando segurança, né? Isso é terrorismo. E a oposição, a bancada da agricultura, quer incluir aí o MST, que faz o mesmo, que invade propriedades, que mata gado, toca fogo em trator, destrói laranjais, destrói paióis, invade casa-sede e leva tudo. Né? Estão querendo. Acho que vai ser difícil, porque certamente o governo vai se mobilizar em torno de mais este protegido. Então, o problema é que
PT, PSOL e PCdoB, principalmente, né, estão algemados, como diz o editorial do Estadão de domingo, e o Carlos Alberto de Franco, né, estão algemados ao marxismo, que considera o criminoso um oprimido pela sociedade. E eles só pensam nisso. Né? Então, por uma questão ideológica, defendem o criminoso, são contra a polícia. Só a polícia de Cuba, da Venezuela, da Nicarágua, eles apoiam. Né? A polícia do partido. Aquele que oprime milhões com ameaças, com julgamento sumário, execuções. Né? Aí conseguiram lá que um do PT presidisse a CPI do crime organizado. Ele é delegado de polícia. É o senador do PT do Espírito Santo, Fabiano Contarato. O adversário para presidir seria o general 4 estrelas, senador pelo Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão. Mas perdeu Hamilton Mourão por 6-5. Ficou vice. Né? Ou seja, o vice substitui o presidente quando o presidente não pode. E o relator é o senador do MDB de Sergipe, Alessandro Vieira, que já tomou a iniciativa de convidar o ministro da Justiça, o ministro da Defesa, o chefe da ABIN, o chefe da Polícia Federal, o diretor-geral da Polícia Federal, convidou também alguns entendidos, experientes, como Rodrigo Pimentel, que já foi do BOP, né? O promotor público de São Paulo, Lincoln Gaquia, que é um especialista em PCC. Né? Enfim, temos aí uma CPI, CPI do crime organizado. Sim, está convidando também, ninguém está convocado. Os governadores dos estados com mais problema, Amapá, Bahia, Pernambuco, Ceará e Alagoas. E os estados que estão resolvendo o assunto, eu estranhei que não apareceu lá de Goiás, mas Santa Catarina, o Jorginho Melo, Paraná, o Ratinho, Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, e aqui do Distrito Federal, em que a vice-governadora Celina Leão brilhou lá na reunião no Rio de Janeiro de solidariedade a Cláudio Castro. E aí, gente, no momento que eu estou gravando, eu não sei se vai começar agora, são 19 horas, no TSE, julgamento que pode tornar inelegível o Cláudio Castro. Aí a gente fica pensando, puxa, é represália? Não, é coincidência. Ah, que coincidência! É mera coincidência. Eu acho que o TSE, para evitar que a gente pense que é represália contra Cláudio Castro, que adia esse julgamento para mais além. Aliás, é possível que haja hoje um pedido de vistas, o que equivale a adiar o julgamento aí por uns 30 dias, para não pegar tão mal assim como está pegando. Né? E por fim, eu falei em convite para ministro. Não é o caso do ministro Lewandowski na Comissão de Defesa Nacional e Relações Exteriores da Câmara. Porque ontem, pela terceira vez, ele convocado, não estava convidado, não foi. E agora o presidente da comissão já está, Felipe Barros, do Paraná, do PL, se não me engano, já está em contato com o presidente da Câmara para que haja um requerimento à Procuradoria-Geral da República pedindo enquadramento em crime de responsabilidade de um ministro que não atende à convocação de uma comissão da Câmara, que tem o poder de convocar, ele tem obrigação de atender. É convocado pela votação da comissão. E a convocação dele foi aprovada pela maioria da comissão da Câmara. Então é isso. De Brasília, antes disso, é preciso lembrar, a gente fala em segurança pública, é um dever do Estado, como é dever do Estado também, a proteção à vida, à propriedade, está escrito no artigo 5º da Constituição. Vida, segurança, propriedade. São princípios de filósofos políticos, mas os constituintes ainda acrescentaram liberdade e igualdade. Não é de ideologia,
é dever do Estado a proteção da vida, a segurança e da propriedade. Quem está contra isso, quem está protegendo o que agride a vida, a segurança e a sociedade, está agredindo também o artigo 5º, que é um dos mais, talvez o mais importante da Constituição. Guerra em Brasília. Alexandre de Moraes quer jogar Bolsonaro na papuda e já até viu a cela, mas encontrou um inimigo. O ministro Alexandre de Moraes, ele quer enviar Bolsonaro direto para o presídio da papuda, mas ele está encontrando uma forte resistência nos bastidores. E eu vou te contar tudo isso agora dividido em 2 pontos nesse nosso encontro com justiça. Primeiro, qual é a estratégia de Moraes para jogar Bolsonaro na papuda? E segundo, quem que é o inimigo do Moraes que está resistindo com todas as forças a esse plano? E no final vou te contar um extra. Quem é o petista raiz que é contra colocar o Bolsonaro na papuda? Você vai cair de costas. Bora então direto aqui ao primeiro ponto. O ex-presidente Bolsonaro ele foi condenado a 27 anos de prisão e ele já apresentou seu primeiro recurso no processo. A expectativa no STF é que o recurso seja julgado improcedente e que Moraes mande o Bolsonaro cumprir pena. Mas aí surge a questão, onde que ele vai cumprir pena, hein? Na papuda ou então em casa? Os aliados de Moraes e de Bolsonaro estão dizendo isso aqui, ó. Dizem que o ministro está considerando seriamente enviar o ex-presidente para uma penitenciária para a papuda para cumprir pena em regime fechado. A estratégia passa por colocar o presidente na prisão e depois analisar um eventual pedido de prisão domiciliar da defesa. Mas, enquanto isso, Bolsonaro ficaria preso. Veja aqui comigo essa notícia aqui do Paulo Capelli que saiu no Metrópolis. Moraes já olhou cela para a qual pretende enviar Bolsonaro na papuda. O ministro Alexandre de Moraes planeja enviar o ex-presidente Jair Bolsonaro para a cela especial. Gente, olha que absurdo. Moraes já analisou e aprovou a cela em que ele vai jogar o Bolsonaro, sendo que ele nem está ainda condenado em definitivo. Antes de eu te mostrar o que pode impedir os planos de Moraes, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal, clica no sininho para não perder nada por aqui e para a voz da nossa indignação ir mais longe. E vamos agora para o segundo ponto. O que está acontecendo nos bastidores de Brasília que pode mudar esse cenário, hein? Bem, como vocês viram, o Moraes quer enviar o Bolsonaro para a papuda e essa prisão é uma penitenciária do Distrito Federal. A questão é que o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, ele está tentando impedir que o ministro mande o Bolsonaro para lá. O argumento de Ibanez é que já teve uma morte ali na papuda em decorrência de complicações de saúde do preso. Vocês lembram do Crezão? O Crezão ele foi um preso do 8 de janeiro e que foi enviado para a papuda, onde ele estava em prisão preventiva. Mesmo com uma série de pedidos de soltura da defesa por motivos de saúde, e mesmo com um parecer de soltura favorável da PGR na mesa do Moraes para que ele libertasse o Crezão, o ministro demorou para analisar o caso e o Crezão teve um mal súbito e acabou falecendo lá dentro da prisão. Agora o Ibanez argumenta que isso pode acontecer de novo. E seria terrível. Vamos aqui ver a reportagem da Malu Gaspar sobre isso. Olha aí. A lembrança de um episódio ocorrido em novembro de 2023 provoca inquietação entre as autoridades locais. A morte de Clériston Pereira da Cunha, o Clezão. Olha aqui o Clezão, gente, colocando preocupação nas autoridades do Distrito Federal e a questão é se isso vai influenciar ou não o Moraes. Olha aí. Agora, o temor é o de que algo desse tipo se repita, mas envolvendo um ex-presidente da República, com repercussão política muito maior e há um ano das próximas eleições. Mas aí você pode dizer, Deltan, mas o Ibanez é um aliado de Bolsonaro. É claro que ele diria isso. Tá, mas então, será que o José Dirceu é um aliado do Bolsonaro também? Porque se segura para você não cair de costas, como eu prometi. E olha aqui o que o José Dirceu, ele disse sobre essa hipótese do Bolsonaro ir para a papuda. Olha aí, ó. José Dirceu, Bolsonaro não tem condições de ir para a prisão comum. E olha aqui a pergunta e a resposta para ficar muito claro. A BBC News pergunta para o José Dirceu. Falando em prisão, existe a possibilidade de que o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpra a sua pena toda em casa, não vá para a prisão. O senhor acha isso injusto? E olha o que o Dirceu disse. Não. Eu acho que, dado o estado de saúde dele, e já que o Fernando Collor está cumprindo prisão em casa... Não foi assim com o presidente Lula, né? Ele foi preso. É verdade que era uma prisão da Polícia Federal. E aí segue.
E como o estado de saúde dele, Bolsonaro, está se agravando, porque parece que isso é real, eu não vejo como é que ele pode entrar no sistema penitenciário. Que bonzinho o José Dirceu, né, gente? Ah, olha, ele pode enganar você, mas ele não me engana. Esse é um dos homens mais calculistas da política. Ele é esperto e é estratégico. Ele sabe que se Bolsonaro for para Papuda e algo acontecer com ele lá, a reação da direita pode inflamar a sociedade e atropelar Lula, o PT e as eleições. A injustiça vai ter chegado ao seu ponto máximo. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Ibanez vai conseguir convencer o Alexandre de Moraes a não mandar o Bolsonaro para Papuda? Ou o Moraes vai fazer o que ele quiser e pronto, como tantas outras vezes, hein? Ou ele vai ser calculista, talvez como o Dirceu? Aliás, Dirceu, você acha que foi sincero ou você concorda comigo que ele foi calculista? Conta aí pra mim o que você acha nos comentários.